Bom, vamos lá. Por que eu tô falando do processo seletivo? Eu fui aluna ano passado do programa. O Danilo, que está sentado aqui, chegou na hora mais ou menos de fazer o processo de seleção e quando foi o nosso ano, ele sentou com a Natasha e o Breno e olharam as fichas e eles deram mais ou menos a opinião deles. Quem que eles achavam aqui da faculdade que tinha o perfil do intercâmbio? Não é, meu amigo, mas é quem que eu acho que vai se dar bem se for para Boston. E o processo foi feito meio às pressas, porque a gente, no nosso ano, teve mais gente pela primeira vez do que vagas. Então, só Diva nem sabia que ia ter que fazer um processo de seleção e, de repente, teve que selecionar. Quem estava coordenando tudo isso e quem sempre vai estar coordenando o processo de seleção é a Harvard. Então, assim, o final sempre é deles, são eles que vão dar o sim ou não final, não é nunca a gente, tá? Aí, eles sentaram, decidiram lá e, por diversos motivos, o pessoal falou, talvez esse processo de seleção não tenha sido mais legal e tal. Então, o ano passado, o Danilo e eu fizemos um outro esquema para a seleção, que muito provavelmente vai ser similar ao desse ano. Então, o que a gente fez? A Harvard bolou um questionário, através do escritório aqui, que tinha, mais ou menos, as perguntas eram uma carta de motivação, por que você quer ir? Então, por que você quer ir? Não é porque a Harvard é boa, porque você, pessoa, você, indivíduo, é o cara que tem que ir. Então, por que você está motivado? O que você acha legal? O que você já fez na sua vida que aponta para isso? Qual que é a continuidade que isso vai dar depois nos seus trabalhos? O que você vai fazer lá de bom? Isso é assim, porque é o verdadeiro motivo de eu querer ir, tipo, tirando que a Harvard é a Harvard, isso a gente sabe. Essa era a primeira coisa do questionário, aí a gente perguntou iniciação, quem já tinha feito, e para falar um pouquinho do projeto, era só para a gente ter noção do contato de pesquisa. Cargos de responsabilidade na faculdade, então teve muita gente da Atlética que me procurou e falou, mas eu sou da Atlética e tal. E daí? Isso foi DM. DM é o cara que organiza as coisas, que se dá um problema, ele que, vamos dizer assim, tem que tomar as responsabilidades. Então, qualquer cargo que você tenha participado, fez uma liga, fui DM, eu fui do CAOC, eu fui sei lá o quê. Isso é um cargo de responsabilidade de liderança? Isso é importante. Que mais que a gente perguntou ano passado, você lembra? As línguas, a gente pediu para a pessoa indicar que línguas ela fala, preferencialmente o inglês, e aí eu já adianto uma pergunta que já me fizeram. Qual foi o nível desejado para o inglês? A gente não exigiu nenhuma certificação, e eu acredito que não vai exigir de novo, não precisa fazer TOEFL, não precisa fazer nada. O que acontece é que os professores, depois da nossa parte do processo que eu já vou explicar, vieram para cá em setembro, os meninos receberam eles aqui, eles deram uma palestra e eles entrevistaram quase todos os alunos que tinham aplicado. Os 2 alunos que eles não entrevistaram é porque na primeira parte do processo de seleção não tinham ido muito bem. O corte do nível de inglês foi se você conseguiu conversar com o professor, porque é isso que você vai ter que fazer lá, conversar com o cara. Então, você não precisa ter uma gramática perfeita, você não precisa falar com fluência, mas você vai comer, você vai se vestir, você vai pegar um ônibus, e para isso você tem que se comunicar. E é o que você vai fazer com o cara aqui, você vai contar para ele um pouco quem você é, por que você quer ir. Então, o corte do nível de inglês foi se o cara considerou que você conseguiu se comunicar. Que eu me lembro, só teve um aluno dos 30 e poucos que teve realmente, o professor falou, olha, acho que essa aluna vai ter dificuldade e tal, mas foi um caso bem único, então não é o que mais preocupa a gente. Bom, voltando ao questionário, o que a gente fez com as respostas no ano passado? Primeiro, como a gente não tinha um financeiro definido, a gente tentou aproveitar umas bolsas da graduação. Então surgiu o requisito de que o cara não tivesse DP, não é porque a gente colocou, mas porque para as bolsas que a graduação estava oferecendo na época, o cara não podia ter DP. Então, de acordo com aquele edital, foi feita uma classificação dos alunos que eram ou não, que podiam ou não receber a bolsa, e a gente pediu que a graduação classificasse os alunos em mérito para a bolsa. A classificação deles foi pela média global. E aí a gente fez uma pontuação de quartis. Eu dividi a galera toda em 4 pedaços. Os 4 pedaços receberam notas de acordo com o desempenho deles
basicamente pela média global, e os que não foram classificados para bolsa a gente anotou, o que não foi classificado para bolsa. Aí eu peguei todas as fichas, eu tirei todas as informações pessoais, então assim, os meninos até falavam, cara, não dá para saber, não dá para ter a menor noção de quem que é. Limpei todas as fichas de informação pessoal, deixei só o relevante, a carta, a sua iniciação, essas coisas. Quem fez o ano passado a análise das fichas foi o Danilo, o Nóbrega, o Shen, que estava aqui ontem, e o Esquerro, que estava aqui no começo do curso, acho que ele foi embora. O que esses caras fizeram? Eu peguei toda a galera, dividi em grupos que eram sorteados, eles declararam conflitos. Então o Lucas falou, eu não quero ver ninguém da casa, porque se for da casa do estudante, eu vou nem no polo aquático, pode ser que eu conheça o cara ou fulano de tal. Todos os meninos declararam quem que era amigo deles que estava aplicando para eu não mandar para esses caras. Eles leram um X de fichas, cada ficha foi lida 2 vezes e eles fizeram a mesma classificação. Eles separaram em 4 grupos as fichas que eles tinham. Os 3 ou 4 melhores, os do meio, enfim. E aí eu peguei e dei uma pontuação para eles e perguntei se alguém tinha um comentário adicional. Alguns fizeram, o Lucas mandou bastante comentário. Outros mandaram para mim só, esse é a minha classificação. Tá, aí o que a gente fez? Juntou tudo isso e mandou para os professores olharem quando eles vieram para cá. Então, assim, a gente não selecionou ninguém. Quem selecionou foram os professores e é assim que é para ser. Porque o cara é o dono do laboratório, ele que tem que decidir, ele que vai te receber lá. O que a gente fez foi indicar, com relação aos perfis antigos, quem que a gente achava que tinha mais jeitão. Aí, a última vez que a gente conversou com o Saldiva sobre selecionar as pessoas para fazer intercâmbio, o Saldiva, acho que ele mencionou isso na quarta-feira, falou assim, eu não quero um aluno que vai bem na aula, porque ele tá sentando lá, tá estudando, não é um cara da média, entendeu? Daí que você tirou 10 de bioquímica. Tá, mas o que você vai fazer de bom com esse 10 de bioquímica? Então, o que a gente está procurando, que é um pouco de pretensão, mas é o cara brilhante, entendeu? Por que eu sou brilhante? Todo mundo é, em algum aspecto. Você tem que botar lá na sua carta por que você é brilhante, isso é importante para o programa. Então, não é uma seleção puramente por mérito acadêmico. Como o Jason falou, ninguém nunca foi para lá e teve um problema de não ter conhecimento. Eu fui para lá sem saber nada de laboratório, assim, eu nunca tinha pego numa pipeta, eu aprendi tudo lá. O que a gente está procurando é um cara motivado, é um cara que é responsável, é um cara que vai saber se virar lá em Boston, que vai fazer um negócio decente. Então, acho que o que eu tinha para falar do processo do ano passado é isso. O processo desse ano, muito provavelmente, vai ser no mesmo modelo. O que a gente tem até agora é a informação de 10 vagas na EGSPAID e uma vaga no laboratório do professor Frene, que é da Escola de Medicina. Esses números podem mudar, a gente ainda está fechando os números. O questionário, para quem aplicou ano passado, vai ser praticamente o mesmo, que eu me lembro a gente mudou um detalhe ou outro. E provavelmente vai ser feito nos mesmos modelos do ano passado. A gente não tem quem que vai fazer a análise das fichas ainda, não selecionamos as pessoas. Mas basicamente é isso. Pode falar. Quando que começa esse processo? Importante. A gente está fechando o número de vagas e o ideal era ter começado logo em seguida do curso, já mandar o link para vocês essa semana, mas a gente está ajustando pelo fato de ter entrado 2 labs novos, a gente precisa fazer a distribuição de quantos alunos vão para cada laboratório. Então, o mais cedo possível, e ele vai até o dia 16 de julho, que é o primeiro dia depois das férias, a segunda-feira depois das férias. Então, tem as férias todas para aplicar, caprichem no application. Quando eu for escolher, só lembrando agora que você fez a pergunta, quando eu for escolher, a gente manda os laboratórios e vocês vão ranquear os laboratórios da EGSPAID entre o que eu mais quero e o que eu menos quero. E isso também foi levado em conta no passado. Os professores tinham o que eu quero fazer lá, qual que é o laboratório que eu escolhi, eles sabiam disso. Quem aplicar para a AJMS, que eu saiba até agora, vai poder aplicar para a EGSPAID também. E aí a gente vai ver se o cara for selecionado para as duas, como que faz. A gente ainda está acertando. Eu digo, basicamente é o Jason que está acertando com o Godilevski lá e eu estou puxando as informações e trazendo para cá.
Só complementando o que vocês viram aqui hoje, a gente também vai fornecer para vocês um material escrito importante. com a descrição de cada laboratório e as experiências dos alunos de todos os anos. E aí eu vou tentar passar para vocês já no começo da semana que vem, que daí vocês têm tempo de ler com calma, mesmo antes do processo seletivo e pensando na ordem de preferência de vocês e tudo. E também as aulas que a gente deu nesses 2 dias de curso vão estar disponíveis online se vocês quiserem rever, se vocês ficarem com muita vontade. Tem do ano passado também. De alguma coisa. E a gente tá, seja no corredor, por telefone, e-mail, Facebook, sei lá o quê, procura a gente, fala com a gente gosta de falar, todo mundo do programa gosta de falar. Então procura a gente que a gente pode contar mais, pode perguntar. Então, é uma coisa que não tem uma super data definida, mas em geral começa junto, não tá assim,